Muito bem, bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula. Nós vamos hoje para a aula introdutória à cinemática. Talvez essa seja a primeira aula de física que um aluno precisaria ter, né? Uma aula a respeito de medidas na física. E, na verdade, mais ainda, né, as medidas nós vamos focar aqui, né, falando de medidas dentro do estudo do movimento, né? Então, talvez essa seja as aulas introdutórias ao estudo da cinemática, que talvez você já tenha começado a estudar aí, né? Cinemática, o estudo que é o primeiro estudo do movimento que nós fazemos. Tá? Então, o tema dessa aula é falar das medidas, mas claro, nós vamos falar das unidades de medidas também. Bom, por que essa aula é a aula introdutória? Porque é a aula onde nós começamos tudo, né? Falar de estudar o movimento é falar de medir, né? A física, o estudo da física está sempre relacionado à medição de características daquilo que você está estudando, né? Quando você está estudando, você está medindo algo, tá certo? Então, quando a gente fala do movimento, nós vamos estar principalmente interessados em duas grandezas: distância percorrida e tempo, né? Ou distância e tempo. Então, a gente vai ter que estar o tempo todo medindo distância e tempo. E as grandezas que saem dessas duas grandezas, não é? Então, daqui a pouco a gente vai falar daquelas grandezas que são as fundamentais e daquelas que são as derivadas. Tá? O tempo e distância são duas grandezas fundamentais, tá certo? E delas saem outras grandezas que você já pode ou deve já ter estudado, tá bom? Bom, antes de mais nada, então, a gente precisa entender o que é essa tal coisa chamada grandeza, né? Então, quando a gente começa a estudar a física, a gente começa a se pensar em qual é a finalidade, né? Para que serve a física, como está aí no slide para vocês, né? Então, a gente pode dizer de forma simples que ela serve, assim como a química, como a biologia, entre outras ciências, né? Para tentar interpretar ou explicar os fenômenos da natureza, né? Como a gente viu, é tentar descrever, né? Não necessariamente buscando a razão pela qual os fenômenos acontecem, mas a forma, não descrever a forma pela qual eles acontecem. Então, quando a gente vai escrever um fenômeno natural, descrever um fenômeno natural, ou estudar um fenômeno natural, a gente tem que estar o tempo todo medindo, né? Na física, então, foram desenvolvidas aquilo que nós chamamos de grandezas, a fim de estudar esses fenômenos de modo que possam ser medidos. Considerando essas medidas, é possível compará-las, analisá-las e, eventualmente, prevê-las. Tá? Então, dentro da física, nós vamos encontrar aquilo que nós chamamos de grandezas. Tá? E com o conceito de grandeza, a gente pode, então, como diz o texto, compará-las, analisá-las, medi-las. Né? Aliás, comparar e medir é sempre, fundamentalmente a mesma coisa. Quando você está medindo algo, você está comparando. Exatamente. Você já parou para pensar como que se define o que é um metro? Professor, eu pego minha fita métrica, eu pego a minha trena e lá tem a medida de um metro. Legal. E quem fez a primeira trena? Como ele sabia quanto era um metro? Hum? Pois é. Então, a Academia Internacional, né, no Bureau Internacional lá na França, eu não sei se ainda deve existir, né? É um bastão que dizia para o mundo inteiro, olha, isso aqui é um metro. Né? Hoje, este conceito de um metro ele pode ser definido a partir
da distância que a luz percorre, né? Já que a luz é considerada um ser constante. Mas, durante muito tempo, usava-se aquele padrão. O que é 1 quilo? Então, tem lá uma massa que representa o que é 1 quilo. E a gente, então, quem quiser fazer uma balança, tem que usar um padrão para comparação. Medir é comparar. Medir é comparar. Bom, então nós temos aqui esse conceito, não, ou essa definição do que é uma grandeza. E de maneira geral, a gente pode explicar ou a gente pode discutir com nossos alunos ou com o aluno, com o estudante. Uma grandeza é tudo aquilo que eu posso medir. Medir de forma prática, medir de forma numérica, né? Vamos dizer assim. Né? Claro, porque tem algumas coisas que são subjetivas e que você pode medir, né? Você pode tentar medir. Bom, vamos para o próximo slide. E aqui tem um exercício, né? Um exercício mental até, né? Para a gente fazer. A letra A, ele fala, entre as palavras listadas a seguir, circule aquelas que são grandezas físicas. E você vai ver que já está circulada, né? Já está com gabarito essa letra A, né? Ou seja, claro, força é uma grandeza física, é evidente que sim, força. Calor também, sim. Temperatura é uma grandeza? Sim. Amor é uma grandeza física? Não, de fato, não. Então, grandeza é aquilo que eu posso medir de forma numérica, não é? Por quê? Porque eu estava dizendo anteriormente, né? O amor, ele não existe? Não é que ele não existe. Ele não pode ser medido? Você pode até tentar medir o amor, né? Você pode até saber quando um ama mais do que outro, não é? Você pode até tentar inferir isso, mas você nunca vai conseguir transformar a medida do amor em um número, certo? Dor também não é uma grandeza física. Muito embora, né, na enfermagem, né, você tem uma escala de dor, né, tem até um nome bonito para isso, né? Na minha fisioterapeuta, que tem me acompanhado no último ano aí, né, devido aos trabalhos remotos, minhas costas e meus braços estão sofrendo, né, devido a você trabalhar 100% do tempo no computador. Coisas do trabalho remoto, não? Então tem uma escala de dor lá, está doendo muito, vai de 1 a 10. Mas eu não consigo transformar essa medida em um número. Não tem né, uma unidade de medida para a dor. Assim como não tem para o amor. Não é? Embora a gente, como eu disse, a gente pode comparar o amor de um com o amor do outro. Inclusive, a gente pode até, de repente, dizer qual é o maior amor do mundo, não é? Agora, a velocidade é algo que dá para medir, sim. Inclusive, tem um instrumento que a gente usa para medir velocidade dentro dos veículos, que é o velocímetro. Ou os policiais, né, os guardas, usam o radar. Radar mede velocidade. Deslocamento dá para medir, sim, com aquilo que mede distância, né? Comprimento, que você mede comprimento, você mede deslocamento. Realização não dá para medir, né? Embora você possa até comparar, mas você não consegue transformar isso numa grandeza física, né? Num número. Aceleração você pode medir e pressão também você pode medir. Inclusive, você tem os equipamentos que você pode usar para medir pressão, não é? Se a gente estiver falando da pressão arterial, né, você tem o esfigmomanômetro, né, que é aquele aparelhinho lá que o médico, o enfermeiro vai apertando para medir a sua pressão ou medir a pressão do paciente. Né? Hoje já tem uns mais modernos também, né? Que é aquele que você põe no braço, só aperta o botãozinho. Mas enfim, o que é uma grandeza física? A grandeza física é tudo aquilo que a gente pode medir e converter essa medida em um número. Né? Em um número. Tá? Eu cheguei a falar aqui das unidades, a gente vai discutir um pouquinho mais para frente das unidades. Tá? A gente vai ter na física alguns termos que eles são adimensionais, né? Ele não tem uma unidade de medida, né? São fatores, são constantes, né?
É, Bom, então, aí eu poderia escrever aqui, não vou escrever, vai ficar horrível minha letra, mas a resposta para a letra B, o que você entende por grandeza física, né? É aquilo que a gente pode medir, tá bom? Nesse sentido, então, a gente vai precisar entender que não basta a gente medir, né? A gente precisa comparar, né, com um certo padrão, não é? Então a gente precisa comparar com um certo padrão uma certa grandeza, né? Senão eu vou medir como eu meço. Aliás, o que é medir, né? Se não comparar com um dado padrão. Então, eu vou precisar ter na física uma discussão, uma questão muito importante que você vai levar o tempo todo, né? Na física, na química, né? Que são as unidades de medidas, né? As unidades de medida. O que são essas unidades de medida? São os padrões para uma dada grandeza, né? Então, vocês viram no slide anterior que, por exemplo, o deslocamento é uma unidade, é uma grandeza física, né? O deslocamento, assim como o comprimento, eu posso medir ele em centímetros, em metros, em quilômetros, em milímetros, em decâmetro, hectômetro, né? Lá no ensino fundamental, sexto, sétimo ano, né? Os alunos estudam isso na matemática, né? Quilômetro, decâmetro, hectômetro, centímetro, milímetro, né? E a relação entre essas grandezas. Então você perceba que na verdade tudo isso é uma comparação com um dado padrão. Né? Então a necessidade de padronizar essas medidas é uma questão muito interessante, né? Porque ela surge da onde? Da necessidade de se fazer comércio. Exatamente, né? Então veja, com o desenvolvimento do comércio, a troca de informação e as negociações eram muito prejudicadas pela inexistência de medidas. Não é? Então eu queria trocar o arroz, né? Na época do escâmbio, né? Quem gosta aí de história, né? Como eu, na época do escâmbio, então eu queria trocar o arroz que eu produzo pelo, sei lá, pelo leite que você produz. Então, eu preciso ter uma certa forma de medir a quantidade do leite que você vai me dar e medir a quantidade do arroz que eu vou te dar, mas uma medida que eu possa comparar. Não adianta eu ir trocar o meu arroz com você e você falar assim, vou te dar 3 galões desse aqui de leite, sendo que é um galão que eu nunca vi na vida, é o seu galão de leite, não é? Então a gente tem um problema, né? Eu não tenho noção de saber quanto aquilo é. Porque você me oferece 3 galões de leite e o outro produtor de leite me oferece 4 e o outro me oferece 2, mas todos os galões têm tamanhos diferentes, ou nesse caso específico do leite, né? Tem volumes diferentes, né? Então, aí isso lá na época onde isso estava acontecendo, tinha um problema muito grande, porque durante muito tempo as pessoas perceberam que precisava ter um padrão para as medidas, mas como é que elas optaram por ter o padrão? Né? Na época da monarquia, então o padrão era tudo comparado com partes, comprimentos ou tamanhos de partes do corpo do rei, né? Principalmente falando das unidades de medida. Umas que você já deve ter ouvido falar, como por exemplo polegadas, né? A gente usa muito para medir tela. O que é a polegada? É o tamanho da medida de um polegar, né? Dessa parte aqui do polegar. Da onde veio isso? Como é que eles... Bom, na época da monarquia, vamos medir o polegar do rei. E aí deu lá tanto, e aquele tanto é o padrão, né? Marca lá e está aqui a polegada. Quem quiser vem saber quanto é uma polegada, vai lá e compara. Ou quer saber o tamanho daquele polegada e vai lá e compara com aquele molde, com aquele padrão que foi estabelecido. Como eu tenho dito para vocês, medir é comparar. Né? Ou a jarda, o que é a medida da jarda? Já vamos ver no próximo slide. Né? É a distância do centro do peito até a ponta do dedo
do rei. Ou o pé você já sabe, né? O pé é o tamanho do pé. Não é? Agora, quando você começa então a fazer comércio com pessoas de outra região, de outro local, onde existiam outros monarcas, não é? Então aí isso também já não vale mais, né? Essa história de ser o padrão, ser partes do corpo do rei, já não vale mais, não é? Então a gente começa, vem daí essa necessidade de você ter um padrão para as medidas na física, né? Então você vai ver, inclusive até hoje você tem essas diferenças de diferentes culturas que usam grandezas diferentes do que nós estamos acostumados, né? Como por exemplo a jarda, que é usado muito na América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá, principalmente, os países anglo-saxão aí da América do Norte. A milha, né? A milha, então eles não, eles usam, são questões culturais que eles trazem de tempo e não se, vamos dizer assim, não se atualizaram quanto a isso, não é? Então, aí, bom, aí está na tela o slide que eu estava me referindo, né? A polegada, aqui a medida da jarda, né? Que equivale inclusive a 3 pés, e o pé, que era a medida do pé, que equivale a 12 polegadas. Um pé, hoje em dia, a medida do pé é 30 centímetros, né? A jarda é 0,90 metros e polegada, que eu não sei se você sabe, né? Vale 2,54 centímetros, né? Então, tá aí um texto que você pode, inclusive, ler ele depois, falando das civilizações, né? Os primeiros padrões formais adotados em termos nacionais com peças de medidas para tal fim foram, ao que tudo indica, criadas pelo rei Ricardo, que reinou na Inglaterra no século XII. Com essas peças de ferro era possível verificar as veracidades de medida em todo o reino. Então eram moldes, né, que eram feitos a partir de partes do corpo do rei. Dessa mesma época datam algumas medidas utilizadas até hoje na língua inglesa, principalmente, né, como por exemplo a jarda, que está aí a medida, né, de 0,91 por 144 metros, né, que era a medida do centro do peito até a ponta do dedo. A teoria mais aceita sobre a origem é que tais valores foram determinados pelas medidas do corpo do rei Henrique, também no século XII. A jarda, portanto, seria o comprimento entre a ponta do nariz e a ponta do dedo do braço esticado do rei, né? A ponta do nariz, mais claro, né? Em linha reta, né? Aqui, tá? Não na diagonal, né? Então, você projeta a ponta do nariz para o peito do rei, né? Eles estão na mesma distância aqui. Então, é essa distância aqui, né? E não a medida em diagonal, tá? Bom, claro que hoje na física a gente então tem os padrões para todas as medidas, tá certo? E aí disso que a gente vai falar também a seguir. Então, como eu disse, né? Então, está aí na tela para vocês o Sistema Internacional de Medida, que você já deve ter ouvido falar. O que é esse Sistema Internacional de Medidas, né? É a convenção das unidades padrões para as grandezas físicas, tá? Você já deve ter ouvido falar desse sistema internacional, que é popularmente chamado na física de SI, né? Eu escrevi ali, mas não foi. Acho que é aqui. Então, SI, que é a sigla, né, de Sistema Internacional de Medidas, né? Ou só Sistema Internacional. Então, como eu havia também adiantado para vocês, existem as grandezas básicas da física, tá? Que são essas 7
grandezas básicas, tá? Que estão na tabela abaixo para vocês. Então, lá no ano de 1960 foi criado o Sistema de Unidades de Medidas, denominado Sistema Internacional, ou simplesmente SI. Ele é adotado oficialmente por vários países, inclusive pelo Brasil. Tá? Não existe... no Sistema Internacional, no SI, existem 7 grandezas básicas que podem ser usadas para definir todas as outras. Exatamente. Essas 7 unidades básicas são. Então, parece de fato loucura, né? Você pensar isso. Mas você tem na física 7 grandezas básicas. E todas as outras grandezas são relação entre essas 7 ou relação entre derivadas dessas 7. Tá? Então, como eu disse para vocês, nós destacamos aqui no estudo da cinemática, no estudo do movimento, o comprimento. Por que o comprimento? Medir comprimento é mesmo que medir distância ou medir deslocamento, certo? E o tempo. As duas primeiras aqui na tabela. Esses são os mais importantes para nós dentro da cinemática, né? Comprimento e tempo. Como eu disse, quando a gente estuda um movimento, a gente está sempre interessado em saber a distância que ele percorreu e quanto tempo ele levou para percorrer aquela dada distância, né? Ou a relação dessas duas. Então, por que essas são as 7 básicas? Então, por exemplo, você não tem aí na tabela uma unidade que é básica para o estudo do movimento. Básica para o estudo do movimento. Não diz que é uma grandeza fundamental da física. Que é a velocidade. Mas como você já deve ter visto, já deve ter pensado, ou já estudamos, o que é velocidade? É a relação entre distância percorrida em tempo e tempo. Então, velocidade nada mais é do que a relação entre duas grandezas básicas da física. Entende? Então, ela não é uma grandeza básica, mas ela é uma relação de duas grandezas básicas. A aceleração, quando a gente for estudar o movimento acelerado, esse é um cara bem importante na cinemática, a aceleração. A aceleração é uma forma de medir quanto que a velocidade varia com o tempo. Então, perceba, a aceleração ela já é uma grandeza que surge de uma grandeza, velocidade, que é a relação de duas grandezas básicas, e de como que essa velocidade varia com o passar de uma outra grandeza, que é o tempo, né? Que é uma das 7 grandezas básicas. Então, entende? Então, sim, todas as grandezas da física saem dessas 7, ou da relação daquelas que se originam pela relação entre essas 7, né? Como eu dei o melhor exemplo, né? Entre comprimento e distância, essa relação entre as duas que dá velocidade. Força não está nessa tabela. O que é a força? Vai ser o produto da massa, que é uma grandeza básica, com a da aceleração, que eu acabei de explicar, né? Que é uma grandeza que não é fundamental. Bom, então nós temos essas 3 primeiras, são que a gente vai usar bastante, tá? Comprimento, tempo e massa, principalmente nesse tipo de ensino aqui, onde a gente está, né? Onde a gente está localizado. Corrente elétrica é uma grandeza básica, temperatura, quantidade de matéria, né? Que é o número de mols, você usa mais na química do que na física, e intensidade luminosa, que praticamente a gente não estuda no ensino básico, isso, né? Não. Ah, mas é uma medida, intensidade luminosa medida em candela. Quantidade de matéria a gente vai medir em mol e temperatura em Kelvin, tá certo? A corrente elétrica a gente mede em ampere, ou ampere, né? Comprimento em metro, tempo em segundo e massa em quilograma. Tá? Então, este é o Sistema Internacional de Medida. A sua importância é dizer qual é o padrão oficial para uma certa medida. Tá? Então, se você estiver medindo um comprimento, a medida padrão, de acordo com o Sistema Internacional de Medida, é o metro. Seja um comprimento, seja uma distância ou um deslocamento, né? Tá certo? Para a medida do tempo, é o segundo. Tá? Então, no próximo slide tem uma pergunta. Qual deveria ser a unidade de medida no SI para velocidade? Né? Se ele é a relação de distância por tempo, então ele deve ser medido em metro por segundo, não é?
Eu não vou lá para o próximo slide, senão eu não consigo voltar aqui. Mas, ó, velocidade é distância dividido por tempo. Distância em metro, tempo em segundo. Então, é metro por segundo. Esse por que a gente fala é a divisão, né? Porque a velocidade é distância dividida por tempo. Então, tá aí. Metro por segundo. Tá? Agora, professor, mas por que a gente então não usa nos carros o velocímetro em metro por segundo? Porque não é conveniente. Tá? Por quê? Porque dificilmente você pega um carro para rodar poucos metros ou poucos segundos. Né? Normalmente você anda muitos metros por muitos segundos. Então, para a gente facilitar o nosso padrão de comparação, tá certo? Então, para trabalhar com números menores, a gente usa quilômetro por hora, né? Então, pensa, isso daqui é a casa da minha mãe, é 186 quilômetros. Então, se a gente fosse usar metro por segundo, tudo no padrão, seria 185 mil metros. Então, se eu andar a 80 km por hora, ou se eu andar a 80 km por hora, 20 e poucos metros por segundo, quantos segundos vai demorar a minha viagem? Então, eu teria muitos segundos, né? Como de fato demora muitos segundos. Certo? Vai dar aí 8 mil segundos, mais ou menos. Entende? Então, para você trabalhar com números menores, você ter melhor a noção de distância e tempo, você usa o velocímetro em quilômetros por hora. Então, as distâncias entre as cidades vão ser sempre medidas em quilômetros, né? As placas que indicam vão indicar quilômetros e as placas que regulam a velocidade permitida vão estar sempre em quilômetro por hora. Tá? Bom, a grande importância aqui, prática para nós, dentro da física, é que na maioria absoluta das vezes, quando você tiver que inserir o valor de uma medida em uma equação para fazer uma conta, em 99% das vezes, você vai ter que usar essa grandeza em metros por dentro do SI. Tá dentro do SI. Teremos algumas exceções, né? Como no próprio estudo da velocidade. Eu posso calcular a velocidade em km por hora usando a distância em quilômetro e o tempo em hora, beleza. Ele não buga a equação, vamos dizer assim. Não, porque é uma relação entre duas grandezas só. Se usar quilômetro na distância e tempo em hora, dá em quilômetro por hora, beleza. Mas na maioria das vezes, quando você tem que colocar uma grandeza dentro de uma equação, na física ou na química, você vai ter que estar com essa equação no Sistema Internacional de Medida. Porque senão o resultado que tu vai achar um número que não tem unidade. Se ele não tem unidade, ele não tem sentido. Eu não consigo comparar com o padrão e aí então ele perde o seu significado. O significado de medir, de calcular, é comparar. Então, por isso que eu preciso da unidade de medida. Por isso é importante, né? Alguns professores cobram muito que o aluno sempre que apresente a resposta, apresente a unidade de medida. Né? Faz muito sentido isso aí, ok? Então, dentro da cinemática, a gente usa muito a conversão entre quilômetros por hora e metros por segundo, que a gente já, inclusive, abordou lá na aula, ou vamos abordar na aula mais, né? Relação entre quilômetros por hora e metros por segundo, né? Porque no SI é metros por segundo, mas o mais útil no cotidiano, no dia a dia, é usar a velocidade em quilômetros por hora, tá? Então, aí respondendo, né? No SI, qual deve ser a unidade de medida de velocidade? Se velocidade é distância por tempo, então ela deve ser metro por segundo. Tá certo? Muito bem. Bom, agora, o que acontece? Acontece que, muitas das vezes, eu estou medindo alguma coisa ou que ela é muito maior que a unidade do SI. Então, por exemplo, unidade para medir distância no SI é metro. Então, eu estou medindo a distância entre uma galáxia e outra. É uma distância muito maior que 1 metro. Então, faz sentido eu fazer essa medição, fica mais entendível, se é que existe essa palavra, eu usar essa distância em outra unidade de medida que não a do SI.
Perceba que eu estou dizendo, não estou dizendo para você jogar na equação em outra unidade. Estou dizendo para você apresentar essa medida em outra unidade. Tá certo? Como, por exemplo, a distância entre Sol e Terra, que não sabemos bem, dá 150 milhões de quilômetros. Então, se você apresentar isso em metro, dá 150 bilhões de metros. Então, é mais entendível você dizer que a distância é 150 milhões de quilômetros. Tá? Ou muitas das vezes você está medindo uma coisa que é muito menor que a unidade padrão, pegando como exemplo do comprimento também, né? Então você está medindo, sei lá, o comprimento de uma bactéria. Né? Vocês que são o pessoal da biologia, né? Medindo o comprimento de uma bactéria. Não sei se vocês fazem isso, mas enfim. É uma coisa que é muito, muito, muito menor que 1 metro. Então, se você fosse expressar isso em metro, você usaria 0,0000, né? Ou a notação científica, que é o tema de uma outra aula daí, não é? Então, por isso, nós usamos os múltiplos e submúltiplos. O que são os múltiplos e submúltiplos? São prefixos que você vai colocar antes da unidade de medida, ou para multiplicar ela por um dado valor, no caso dos múltiplos, ou para dividir ela por um dado valor, nos casos dos submúltiplos. Tá? Então, olha aqui a tabela dos múltiplos. Nós temos o deca, o hecto, o quilo, que é o mais famoso, cujo símbolo é K, o mega, que a gente usa muito também, o giga, que também a gente usa muito, e o tera, que a gente tem usado agora mais recentemente, né, para medir os tamanhos dos HDs, os HDs mais modernos já estão 1 tera ou até mais, né? Então, o que é isso? São prefixos. Eu posso ter o terabyte, como eu falei do caso do HD, ou posso ter o tera, sei lá, tera qualquer coisa, terametros. Ele é um prefixo que indica uma multiplicação. No caso do tera, é uma multiplicação, é um fator multiplicativo de 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão. Um quadrilhão. Né? Ó, milhão, bilhão, trilhão, um quadrilhão. Então, um tera tem 1 quadrilhão de bytes, não terabytes. 1 quadrilhão de bytes. Ou 1 giga. O giga é 1 bilhão. Né? Então, 1 gigabytes tem 1 bilhão de bytes. 1 gigametros tem 1 bilhão de metros. É uma unidade que a gente não usa muito, gigametros, né? Mas, enfim, poderia usar. Gigahertz, medida de frequência, hertz. Então, 1 gigahertz, 1 milhão de hertz. Então, esses são os prefixos que a gente usa antes da unidade de medida, quando eu quero expressar uma coisa muito grande. Então, esses são os múltiplos. Ou quando eu quero expressar uma coisa muito pequena, eu tenho, então, os submúltiplos. Tá? Submúltiplos. São prefixos que eu vou colocar antes da unidade de medida, que vai representar uma divisão daquela unidade. Né? Uma divisão por 10, que é o deci, ou divisão por 100, que é o centi, ou divisão por 1000, que é o milhão. Esse é bem famoso também. Divisão por 1 milhão, que é o micro, por 1 bilhão, que é o nano, ou por 1 trilhão, que é o pico. Né? Isso não é muito usual, não sei se você já ouviu falar. Mas o nano, o micro, o milho, o centi, o deci, você deve ter ouvido falar bastante. Né? Tá, o que é o nano? Nanotecnologias são trabalhar com tecnologias que têm da ordem de 1 bilionésimo do metro. Né? Então, é 1 metro dividido por 1 bilhão. Né? Então, é assim que a gente usa esses prefixos. Tá? Então, esses vão fazer parte do nosso cotidiano sempre. Né? O mais comum dele, com certeza, é o quilo. Né? A gente usa muito na cinemática, converter de quilômetro para metro. Tá? Centi, mili, não sei, mas isso a gente usa muito no cotidiano, né? Centímetro, ou milímetro, ou miligrama, né? Miligrama, ou centigrama, decigrama, micrograma, tá certo? A gente usa bastante isso no nosso cotidiano. Bom, então, o que a gente precisa entender é que eles são fatores multiplicativos, tá? Ou divisivos, né? Se forem os submúltiplos. E a gente precisa fazer a conversão entre esses caras e as nossas unidades padrão de medida. Tá?
Então, isso vai ser importante fazer. Então, por exemplo, se eu tenho uma medida em quilômetro, eu quero colocá-la na minha equação, na cinemática, e eu preciso converter isso para metro. Como é que faz isso? Aí, se eu sei, professor, 1 km é 1000 metros, faz uma regra de 3. Tudo bem, você pode fazer. A regra de 3 ajuda muito, salva muitas vidas. Não? Muitas vidas, né? Mas e se não for uma relação que você conheça, né? Porque a regra de 3 você precisa ter uma relação conhecida, certo? Né? 1 km, 1000 metros, né? Então você faz a relação 1 km, 1 metro, x quilômetros dá tantos metros, multiplica a cruzada, etc. E tal, né? Então nós vamos aprender a fazer, né? As operações com os múltiplos e os submúltiplos aqui. Então, a letra A, o primeiro exercício, ele fala com base nos múltiplos e submúltiplos, transforme as seguintes unidades para as equivalentes no SI. Nós não vamos fazer todos, vamos fazer o que a gente mais usa, né? Depois vocês vão ficar com alguns exercícios no final. Vocês vão ter uma outra aula só para resolver exercícios com esses múltiplos e submúltiplos, né? Mas então qual é a ideia? Então, por exemplo, olha, eu tenho a letra A, 1 km para converter no SI. Para converter isso no SI é metro. Mas aí você já vai falar, professor, mas eu já sei que 1 km dá 1000 metros. Tudo bem, né? A gente está exemplificando aqui, né? Então você tem que converter isso para metro. Então o que você vai fazer? Pensa agora que você não sabe, né? Que a gente vai resolver os múltiplos usando a ideia de múltiplos e submúltiplos. É muito simples, não é? Lembra que cada um desses múltiplos eles vão estar representando uma operação. Então, vamos lá, 1 km, eu preciso converter por SI, então eu preciso converter para metro. Então, eu preciso fazer com que o K que está ali desapareça. Certo? Que ele suma. Ok? Tá? O K não é uma operação? Sim. Volta lá na tabela do slide anterior. Ele simboliza multiplicar por 1000. Então, é só eu trocar o K. O 1 eu repito aqui, ó. Repetir o M. E no lugar do K, eu coloco a operação que ele representa, vezes 1000. E depois que eu fizer essa operação, o K desapareceu. Simples, não é? Ele era uma operação, eu fiz a operação, ele não está mais ali entre nós. Então é só fazer 1 vezes 1000, 1000 metros. Fechou? Tá? Letra B, centímetro, a mesma coisa. Só que ali o prefixo agora ele é um submúltiplo, ele representa uma divisão. Mas não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Tá? A ideia é a mesma. O C ele representa uma divisão que é dividir por 100, centésima parte. Né? Então eu quero fazer ele virar metro, então eu quero que ele desapareça. Eu vou pegar o 58, eu repito, e no lugar do C eu coloco o quê? Dividir por 100. Tá? Se eu fizer 58 dividido por 100, eu vou ter isso em metros. 58 por 100 é 0,58 metros. Ficou pequenininho aqui os espaços, né? Bem pequenininhos. Vamos pegar a letra F. Eu falei que eu não vou fazer todos, né? Só o que a gente nos interessa mais. Letra F. Professor, mas o F já está em gramas, não é SI, não é gramas? Não. Massa é a única unidade a única grandeza que a unidade no SI ela já é com um prefixo, que é o quilograma. Tudo bem? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui agora? Colocar o prefixo quilo. Então, é o inverso da letra A e da letra B. Então, pensa agora um pouquinho comigo. Tá bom? Na letra A e letra B, é o primeiro tipo, assim, vamos dizer assim. Você só tem que fazer o prefixo desaparecer. Beleza. Desapareceu. É só pegar e operar, fazer a operação que ele propõe. Agora, quando eu quero fazer um prefixo aparecer, eu não posso simplesmente pôr o K, porque quando eu estou colocando o K, eu estou colocando uma operação. Se eu colocar uma operação ali, eu desbalanceei a igualdade. Né? Eu coloquei uma operação ali, o número não é mais o que ele representa. Na letra A e na letra B, as operações já estavam ali. Certo? Então, eu não coloquei elas. Elas já estavam. Eu só fiz a conta que estava proposta, sugerida, inclusive, não é? Agora, na letra F eu tenho que pôr. Então, como é que eu coloco numa equação, por exemplo, eu quero pôr o quilo, que é vezes 1000. Como é que eu coloco uma multiplicação por 1000 sem alterar o resultado? Só tem uma possibilidade. Se você colocar uma multiplicação por 1000 e uma divisão por 1000.
que é o inverso de multiplicar por 1000. Entendeu? Então, se você quer pôr o quilo, pensa comigo assim, ó. Você quer pôr o quilo. O que o quilo é? Multiplicar por 1000. Então, beleza. Sabe o que vai ter que fazer? Você vai ter que pôr uma divisão por 1000. Repete o 328 e põe uma divisão por 1000. Me entenderam? Por que, professor, colocar a divisão por 1000? Para cancelar o prefixo que eu coloquei, que significa multiplicar por 1000. Então, estou compensando. Então, quando você não tem um prefixo e você quer inseri-lo, é assim que você faz. Eu chamo isso de um segundo tipo, né? O primeiro, letra A e B, que é mais fácil, é só tirar o prefixo, faz a operação que o prefixo sugere. Agora, a letra F, que é pôr um prefixo que não está, então você põe o prefixo, para compensar ele, você põe o verso dele. Coloca, então, se o prefixo que tu quer pôr é o K, que multiplica por 1000, divide o número por 1000. Entendeu? Então, isso dá, não vai caber aqui, 0,328 quilogramas. Desculpa a letra aí, tá? Então, suponha que tu queria colocar um prefixo que é o cent, né? Por alguma razão, queria colocar o cent, centímetros. Quer passar de metro para centímetro. Mas espera aí, o cent é uma divisão por 100. Então, você vai pegar o valor e multiplica por 100 para compensar o fato de você ter colocado. Tá bom? Beleza? Então, vocês vão ter uma próxima aula só fazendo exercícios disso aqui. Tá bom? Eu vou avançar, então, para a última parte dessa nossa aula, que é falando a respeito das grandezas, dos dois tipos de grandezas que nós temos na física, certo? Bom, antes de encerrar, então, nós temos dois tipos de grandezas, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Quais são as suas diferenças? As suas diferenças básicas são o seguinte: as grandezas escalares são aquelas que podem ser plenamente entendidas, plenamente compreendidas, apenas pela sua unidade, pelo seu valor e a sua unidade de medida. As grandezas escalares são aquelas que precisam, além da unidade e do valor, né, precisam também da direção e do sentido. Então, pensa bem. Vamos refletir. Primeiro, quando eu pergunto quanto tempo demora a aula, quanto tempo demora a aula? 50 minutos, né? 50 minutos. Preciso dizer mais alguma coisa para entender o tempo da aula? Não. 50 minutos. Unidade ou módulo, aliás, valor ou módulo, né? 50 unidade, minutos. Beleza? Beleza. Massa. Quantos quilos, qual é a massa de fulano de tal? 70 quilogramas. Eu não preciso dizer mais nada. Agora, existem algumas grandezas na física que, para você entender perfeitamente, você precisa definir a direção em que ela está atuando e o sentido dela. Né? Essas são as grandezas vetoriais. Tá? Como, por exemplo, um bom exemplo de grandeza vetorial, fácil de você perceber, é a força. Tá? Vamos ver aqui no próximo slide um desenho que eu vou fazer para você. Então está aí essa bela figura de um objeto, um vaso de uma flor muito bonita, que está na beiradinha da mesa, na iminência de cair. Tá? Então preste atenção, veja só. E aí eu vou dizer para você que eu vou fazer uma força sobre essa mesa, uma força F, uma força grande, hein? Uma força grande, de 200 newtons sobre ela. Tá? Newton é a unidade de medida de força no Sistema Internacional de Medida. Professor, não precisa entender isso agora. Eu quero te dar um exemplo do que é uma grandeza vetorial. Tá? Então, eu te digo que vai ser aplicado sobre esse corpo uma força de 200 newtons e te pergunto o que vai acontecer com esse corpo. Ele vai cair da mesa? Ele vai quebrar em cima da mesa? Você não sabe dizer. Você não sabe dizer. Não, professor, ele vai cair. Não, depende.
eu posso fazer essa força de 200 newtons puxando ele para cima. E aí? E aí? Hã? Se eu fizer a força assim, ele vai quebrar? Não, não vai quebrar. Hã? Ele não vai cair, não vai quebrar. Tá certo? Então, para eu entender plenamente qual é o resultado da aplicação de uma força, eu preciso dizer o seu valor, 200, ou módulo, sua unidade, newtons, e a direção e o sentido dela. Tá? Direção e sentido, que são coisas diferentes. Então, por exemplo, por que eu preciso dar direção e o sentido? Direção é vertical, horizontal. Isso é direção. Inclinado com 30 graus em relação ao horizontal. Isso é direção. Não importa se ele está subindo ou descendo. Então, ó, vertical é uma direção. Se ele está subindo, ele está na vertical. Se ele está descendo, ele está na vertical. É a mesma direção. Então não adianta eu só falar para você que eu vou aplicar uma força de 200 newtons na vertical. Porque uma força de 200 newtons na vertical pode erguer o vaso, né, se for para cima, na vertical para cima, ou pode quebrar o vaso se for uma força de 200 newtons para baixo, comprimindo ele contra a mesa. Então preciso da direção e do sentido. Não confunda nunca mais direção e sentido. Tá? Então pensa, quando eu ando aqui na minha sala, eu ando em direção à janela, tá vendo a minha janela lá? Sem cortina? Vou deixar você ver lá, ó lá, sem cortina. Se eu andar para a direção da minha janela, da minha mesa para a minha janela, ou da minha janela para a minha mesma, da janela para a minha mesa, eu não mudei minha direção. Mudou, professor? Não, a direção não. Eu não mudei. A direção é a mesma. Direção horizontal. Toda vez que você anda aí no chão da sua casa, se você está indo para o quarto ou para a cozinha, ou se você está indo da cama para a geladeira ou da geladeira para a cama, a direção é a mesma, é direção horizontal. O que está mudando nesse caso aqui, ó, quando eu vou para a janela e quando eu venho da janela para a mesa, o que muda? O sentido. Então, quando a minha caneta aqui está subindo ou descendo, o que está mudando é o sentido. A direção é a mesma, vertical. Se eu estou subindo, a direção é para cima. Se eu estou descendo, se eu estou subindo, o sentido é para cima. Se eu estou descendo, o sentido é para baixo. Mas a direção é a mesma. Então, nunca mais confunda direção com sentido. Tá? Direção com sentido. Tá? Então, as grandezas vetoriais são assim. Para eu entender plenamente a consequência da sua aplicação, eu preciso do valor, módulo, né, da unidade, direção e sentido. Por isso essas grandezas são chamadas de vetoriais. Né? Um ótimo exemplo dela é a força, como eu dei aí no desenho para vocês. A velocidade é uma grandeza vetorial. A aceleração é uma grandeza vetorial. O deslocamento escalar é uma grandeza vetorial. Distância, não. Deslocamento escalar, ΔS, é um vetor. É uma grandeza vetorial. Tá? É uma grandeza vetorial. É só o vetor que une o ponto de partida com o ponto de chegada, a posição de partida com a posição de chegada. Né? Por isso que não importa por onde você passou. Essa é a diferença de deslocamento e distância, não é? Distância não. Distância é quantos metros você andou, você se moveu. Tá? Então, isso é um valor escalar. Isso é escalar. Tá? Bom, então, por que essas grandezas, como a força, a velocidade, a aceleração, elas são vetoriais? Por que são chamadas de vetoriais? Porque se essas grandezas precisam de uma direção e de um sentido para representá-las, a gente usa uma ferramenta matemática, então, chamada de vetor. Tá? Um vetor para representá-las. Daí o nome grandezas vetoriais, ok? Uma grandeza é chamada escalar quando pode ser perfeitamente compreendida ou caracterizada pelo seu valor, né, um módulo, né, da sua medida, como por exemplo temperatura, massa, tempo, comprimento, né?
Então, todos são exemplos de grandezas escalares. Uma grandeza vetorial, quando para ser perfeitamente caracterizada, for necessário conhecer o valor ou módulo, né, da sua unidade, da sua medida, a sua unidade, a direção e o sentido. Tá certo? Aqui não tem nenhum desenhinho de um vetor. Bom, o vetor, então, é esse segmento de reta, tá, com uma ponta da seta. Então, isso é um vetor. Por que ele é usado para representar uma grandeza vetorial? Porque o seu segmento de reta, a parte da reta, vamos dizer assim, né? A parte da reta indica a direção, né? Como, por exemplo, estou tentando desenhar um vetor horizontal. Ó, tá aí o vetor. Então, ele determina a direção. E a ponta da seta vai indicar o sentido que a grandeza atua, né? Um vetor pode ser aí, horizontal para a direita, horizontal para a esquerda, horizontal para frente, para trás, né? Quem vai definir isso aí é a ponta da seta. Então, posso ter um vetor horizontal aqui, ou poderia ser um vetor horizontal no sentido oposto. Então, o segmento de reta define a direção e a ponta da seta define o sentido. Tá legal? Beleza? Então, nós vamos trabalhar na física com grandezas escalares e com grandezas vetoriais. Bom, a questão número 1 aí, ele vai dizer o seguinte, nós vamos resolver agora os exercícios e assim nós finalizamos esta aula introdutória à cinemática, tá? Falando das unidades e das grandezas de medida. Deslocamento é uma grandeza vetorial, já que foi trabalhada na cinemática e tratada por deslocamento ΔS. Tá? Qual a explicação para essa aparente contradição? Por que é uma aparente contradição? Porque você chama de deslocamento escalar, mas ele é uma grandeza vetorial. Não é? Tá? Por que ele é uma grandeza vetorial? Porque, na verdade, ele é o vetor que une o ponto de partida ao ponto de chegada do corpo. Né? Então, lembra que nós discutimos isso? O deslocamento escalar não leva em consideração aonde o corpo foi, por onde ele passou. Só a diferença entre o ponto de chegada e o ponto de partida. Então, por exemplo, se você tem um corpo que se deslocou, sei lá, tantos metros na horizontal para a direita, depois se deslocou mais tantos metros na vertical para cima. A distância é a soma de cada deslocamento em cada direção. Tá? Agora, o deslocamento escalar, o ΔS, é simplesmente esse vetor aqui, ó, que estou tentando desenhar, que liga o ponto de chegada ou a posição inicial, né, com a posição final. Certo? Tanto que se um corpo der a volta inteira no mundo e voltar para o mesmo ponto, o seu deslocamento escalar é zero. Por quê? Porque a diferença entre o ponto de saída e de partida é zero. Tá bom? Legal? Exercício 2, Universidade Estadual de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Em referência às grandezas escalares e vetoriais, pode-se afirmar que grandeza escalar é aquela que tem módulo, unidade e direção, como velocidade de um corpo. Não. Isso tem módulo de direção, grandeza vetorial. Né? Velocidade é uma grandeza vetorial. Então, 1 está errado. Grandeza vetorial é aquela que tem módulo, unidade, direção e sentido, como força. Verdade. A definição está certa e força também é um exemplo de vetorial. Então, está certo. 3. Energia cinética é o melhor exemplo de grandeza vetorial, pois se relaciona diretamente com a velocidade do corpo. Não, energia não é uma grandeza vetorial. Você não vai falar de para onde que está, qual é a direção e o sentido dessa energia. Energia é a energia que o corpo tem, né? Tá? Não tem sentido falar energia para a esquerda, energia para a direita, energia para cima, energia para baixo. Então, a única alternativa correta, a única afirmativa correta é a número 2. Universidade Federal do Paraná, um estudante preparando-se para o PSS da Universidade Federal da Paraíba, né? PSS é o processo seletivo, né? Anotou as informações abaixo, não sabendo se eram verdadeiras ou falsas. Então, nós vamos dizer qual que é verdadeira e qual que é falsa. 1. A grandeza vetorial tem módulo, direção e sentido? Verdade. Isso mesmo. 2. A direção de um vetor é a
reta suporte de onde ele atua, né? Então, aqui ele é a reta, né? Essa é a direção. Direção, tá? E a ponta da seta indica o sentido. Então, tá certo também a 2. Vertical e horizontal são exemplos de sentido. Não. Vertical e horizontal são direções. Beleza, meu amiguinho? Eu acho que nós não temos questão 3, né? Então, vamos dar 2 para 4 e agora para terminar a questão 5 e encerramos assim. Quanto vale a soma das alternativas corretas? Então, vamos ver se a primeira está certa. Massa e temperatura são grandezas escalares, portanto, não possuem direção e sentido. Verdade. Tá certo. Pode somar aí. 1 mais 2. Uma grandeza é escalar quando ela é definida por um valor numérico sem a necessidade de uma orientação. Verdade também. Tá? Verdade também. Então pode somar mais 2 aí. 4. Uma grandeza vetorial quando sua caracterização perfeita se exige, além da intensidade, uma orientação espacial. Tá certo, né? Uma orientação espacial. Eu acho que podemos dizer que está certo. O número 4. Força é um exemplo de grandeza vetorial. Sim, força é um ótimo exemplo de grandeza vetorial. Essa soma dá 15. Ok? Com isso, nós encerramos aqui essa primeira aula introdutória à cinemática, onde nós falamos a respeito das grandezas, das unidades de medidas, né? Das grandezas escalares e vetoriais. A próxima aula que acompanha essa é uma aula focada apenas na resolução dos exercícios sobre múltiplos e submúltiplos, que eu fiz aqui já alguns, né? Fiz 3 aqui, mas tem uma aula que vai abordar melhor esta parte, né? E vai ajudar vocês a fazer as atividades propostas, tá bom? Então, eu fico hoje por aqui com esta aula. Um abraço e até a próxima.